Muito bem, mais uma vez a gente quer cumprimentar o nosso público online aqui nas plataformas com a bendita e gloriosa paz do Senhor Jesus. Mais um episódio aqui da EBD, iniciando-se aqui no canal do podcast do Flavic, juntamente com o pastor José Alves, evangelista da igreja, que está aqui nos prestigiando e vai trazer mais uma porção da palavra de Deus. Você já pegou a sua lição para se preparar e conosco caminhar aqui dentro dessas leituras maravilhosas que trazem edificação para a alma, conhecimento. A Escola Bíblica Dominical é um órgão oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, já há 100 anos, né, pastor José Alves? Verdade. Então quero apresentar o pastor José Alves, está conosco, dando mais uma vez essa honra de trazer o ensinamento da palavra de Deus através da EBD. Salve o nosso público, pastor José Alves. A satisfação é minha e quero agradecer aí pela oportunidade de estarmos juntos, desenvolvendo esse trabalho. Cumprimento ao público, internauta, nossos amigos, e para participar conosco desse trabalho. Escola Dominical, um trabalho belo, um trabalho que já passamos aí do centenário, né, como você disse. Já foi 100 anos. Então assim, mas e por que não parou? Não parou porque é bom. O próprio Jesus disse, né, que aquilo que é dele prosperará e permanecerá. É o que está acontecendo. Com certeza. A escola dominical é tudo. Uma igreja, uma denominação, melhor dizendo, que não tem escola dominical, ela está faltando algo assim muito interessante e que ajuda muito. Por quê? A nossa escola dominical, ela, na verdade, pastor Flavic, ela começou com criança, né? Com crianças. O início foi dado com criança. Um certo, me fugiu o nome aqui da pessoa, ele percebeu que os pais trabalhavam muito e as crianças ficavam ociosas, brincando no meio da rua, e um dia ele resolveu comentar alguns textos bíblicos com essas crianças embaixo de uma árvore, e ali começou a escola dominical. Esse projeto hoje, grande, né? E hoje estende já a todas as nações e chegou até a nós, e glória a Deus, estamos aqui dando sequência. Que bom, né? Então é isso aí. Você já pegou aí de japa, né, no 0800, uma informação aí da criação da Escola Bíblica Dominical, que é esse órgão oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, um trabalho realizado todos os domingos pela manhã. Quando não há possibilidade de apresentar nos domingos pela manhã, é apresentado tipo numa terça-feira, que é um trabalho de ensino. Eles incluem a Escola Bíblica Dominical para que o trabalho prossiga e a igreja venha permanecer dentro daquele ensinamento que já estava em pauta e programado. Exatamente. Então assim, hoje a gente vai estudar a lição com o título Jesus, o discípulo e a lei, né? Lição 3, de 17 de abril de 2022, né? Ainda dá tempo de você pegar o seu aplicativo aí, né, no Play Store e abaixar o aplicativo da CPAD. Lá você vai encontrar a lição da Escola Bíblica Dominical e vai poder abaixar no seu tablet, vai poder abaixar também no seu smartphone, para que você possa acompanhar. Aqui você vai encontrar estudos maravilhosos, coisas lindas, preparadas com muito amor, com muita dedicação. A gente já falou sobre o comentarista da lição, né, o escritor, pastor Gesiel. Pastor Osiel, né? Osiel, Pastor Osiel é um moço que tem destacado aí no Brasil pela sua simplicidade e conhecimento da palavra de Deus, e tem trazido inspirações a muitos novos líderes que estão surgindo, né? Há muitos novos líderes que estão à frente de trabalho, com o desempenho do grande trabalho que ele vem fazendo, inclusive na internet, né? Mas vamos partir para a lição, pastor Zé Alves? Vamos embora. Bora que o pastor Zé Alves tá quase na hora de lanchar, né? Vai na hora do lanche. Então, Jesus, o discípulo e a lei. O texto áureo está dizendo: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Isso está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 20, e eu vou estar lendo aqui a leitura bíblica que é feita em classe, e já passando aqui a bola para o pastor José Alves, que ele estará
resolvendo o restante da lição, que é muita coisa para falar. E preste muita atenção, que terá muita coisa gloriosa, informações poderosas que você tem que anotar. Você que é professor, que quer enriquecer a sua aula, já pega o papel, a caneta e já vamos anotar tudo. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20 diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no céu. Então esta é a leitura bíblica em classe. O pastor José Alves pode entrar na pauta da lição aí. Pois bem, meus amigos e irmãos, a nossa palavra-chave é sobre justiça. E com certeza nós temos muito o que aprendermos, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Quando Jesus falava com os seus discípulos nesse momento aqui, era exatamente para esclarecimentos. E quando ele coloca essa situação, que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Por que Jesus disse isso? Primeiro, porque ele estava diante de um público e que essas pessoas, eles ficavam, principalmente os escribas, os fariseus, esse povo acompanhava Jesus também. Eles eram seguidor, mas seguidor com outras intenções. Eles não seguiam para poder aprender, mas para tentar Jesus, tentar pegar Jesus no contrapé de alguma coisa. Então, eram, na verdade, pessoas maldosas. Sempre tinha uma acusação que de bom, exatamente, eram os maiores acusadores da época. Então, quando Jesus se depara com essa situação, ele viu que realmente os escribas e os fariseus, que tinham por obrigação de ser exemplo, não estava sendo. Então nós vamos aqui adentrar a nossa lição no nosso primeiro tópico, né? O primeiro tópico: Jesus cumpriu toda a lei. Esse tópico ele é dividido em 3 tópicos. Primeiro, um compromisso com o passado. Jesus teve esse compromisso com o passado. Segundo, Jesus não veio destruir a lei. E o terceiro Jesus não veio destruir a lei, e Jesus cumpriu, e pelo contrário, ele aperfeiçoou a lei. Fora ele cumprir, ele aperfeiçoou, ele melhorou ela. E nós vamos aprender algumas coisas interessantes aqui. Vamos ler aqui o primeiro ponto, o primeiro subtópico. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão não pensem revela exatamente isso. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousara ser um revolucionário portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não. Assim, aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Ou seja, toda formação, principalmente de um ser humano, dificilmente um ser humano ele vai ter uma boa formação
existe, mas com várias exceções. Se o seu passado ou os seus antepassados não tiveram te oferecido coisas boas. Geralmente a pessoa, o que ele é hoje está condicionado ao passado, por quem viveu com ele, quem ensinou, quem foi seu professor, quem foi seu pai. Então, você logo quando vê uma pessoa muito educada, que é reverente, você já imagina logo nos pais. Olha, os pais devem ser exemplo. Esse menino, essa moça, essa senhora não é assim. Então, o primeiro pensamento é esse. Então, da mesma forma que Jesus explicando, como a lei era boa, a lei era excelente. Ela era boa. Só que esse povo aqui, eles não queriam saber de cumprir ou andar, porque a lei para andar fielmente era pesada. E tanto é que a lei era muito complicada e a lei, pastor Flavic, ela não garantia salvação de alma. Que na verdade não era esse o propósito. A lei, ela foi criada com o propósito de... propósito moral e espiritual, que é para ter uma sociedade sadia, vamos dizer assim. Era essa a ideia divina que os textos revelam. Exatamente. Então, só que, como nos dias de hoje, muitas pessoas, quando querem tirar proveito de uma coisa, qualquer coisa, quando tem uma lei, quando tem uma lei que ela te impede de alguma coisa, de fazer algo, você procura um jeito daquela lei te beneficiar em alguma coisa. Uma brecha. Uma brecha. Você fica caçando... Não. Você já é do homem. Não, peraí, exatamente. Peraí, ó, deixa eu ver esse negócio aqui. De uma maneira aqui. O guarda me multou aqui, mas deixa eu arrumar uma explicação aqui. Né? Aí ele vem com aquele... Então, na verdade, a lei que era a mesma coisa. Nessa época, as pessoas não davam conta. Esses escribas fariseus, eles não davam conta. Em cima disso, foi criado o quê? Muitos preceitos. Entendimento. Eles, além da lei, eles criavam alguma coisa paralelo. Isso tornou o quê? Um fardo insuportável de carregar. Não, ninguém dava conta. Aí sim Jesus veio, e ele chegando, ele viu essa deficiência, ele viu essa situação. Então o que era bom, ele veio ali. Tem gente que fala, mas cumprir a lei, você tem que cumprir ao pé da letra. Então vamos cumprir a lei ao pé da letra. Quando aquela mulher foi apanhada em ato de adultério, esse povo aqui vieram com ela. Esses que julgavam ser cumpridores da lei e da ordem, julgadores. Exatamente, os donos da situação. Aqueles que queriam pegar Jesus de qualquer forma nas suas falhas. Exatamente. O que eles fizeram? Trouxeram a mulher, o Senhor está aí, ó. Na lei de Moisés é para matar. Ora, se Jesus não tivesse entrando com um outro propósito, que o propósito não era de continuar como a lei estava. O propósito era de melhorar a situação. É que estava caótico. Ele veio para melhorar o negócio. Então Jesus já viu ali uma oportunidade. Falei, peraí, eu já vou começar a melhorar aqui agora. Então quando eles falam, ó, essa mulher aqui jogou ela nos pés de Jesus, aí tá aí. E Moisés mandou que tem que matar. Aí Jesus deu um tempo, ele não respondeu na queima-bucha, né, como diz. Ele deu um tempo ali e levantou com a resposta. Vocês têm razão. Eu já vou dar a oportunidade para vocês executar o serviço de vocês. Vocês querem, então vão abrir espaço. A hora de vocês matar essa mulher chegou. Só que com uma condição. Eu vou permitir isso. Foi essa a fala de Jesus. Eu vou permitir que vocês matem ela. Mas vamos fazer o seguinte. Só vai matar ela aqueles que não têm pecado. Aqueles que estão tranquilinho.
Que não tem a vida fora do altar, tá tudo certo. Padrãozinho, beleza. O nome escrito no livro da vida. Não tá borrado lá. Esses aí. Pode começar A apedrejar. apedrejar. Aí Jesus volta a escrever na terra. Esse voltar a escrever na terra, sabe o que isso quer dizer, pastor Fabric? Sim. Tem gente que fica assim, Jesus estava escrevendo os pecados da mulher. Não, eu não penso isso. Eu imagino que esse escrever na terra, Jesus estava simplesmente trabalhando na mente daquele povo. Imaginando o que ele estava pensando, o que aquele povo estava pensando. E Jesus, com certeza ali, observando, assim, olhando para eles, e ele sabia que já tinha todo mundo embora. Ele levanta, olha, mulher, cadê os teus acusadores? Onde foram parar? Para onde? Aí ela fala, Senhor, sumiram. Não ficou ninguém. Não ficou ninguém, só nós. Aí Jesus vem com o mandamento, já com um conserto, uma melhora no mandamento. Uma melhora. Então vai E não? e não peques mais. Existe um gancho aí, pastor Zé Alves, só pra gente, o pastor Zé Alves comentando aqui, a respeito dessa pauta aí do julgamento em cima da mulher. Existe alguns desinformados aí que acham que porque vivemos na dispensação da graça, as coisas facilitou e eles julgam Bagunçou. eles julgam quem vive da dispensação da graça como Pode tudo. como se fosse algo liberal. Sim. Mas Jesus, ele veio melhorar a lei. É o tempo que a gente está trabalhando aqui em cima do que o senhor comentou, mas veja só, na lei ela foi pega em adultério. Em adultério. Mas na graça, Jesus disse: se você olhar para uma mulher com má intenção, você já adulterou com ela. Olha aí. Exatamente. Como assim aliviou? Uhum. Existe uma diferença aí, que no decorrer da aula você vai entender o porquê que é profundo. Exatamente. Então, Jesus não veio e falou assim, eu vou fazer a lei ficar boa para você aguentar cumprir. Não, não é isso. Existem muitos pontos que a gente tem que entender, que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, e tem gente que não sabe nem interpretar esse texto. Ele acha assim, não, a graça de Deus é grande. Olha, Deus, o mesmo Deus que é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus que é um fogo consumidor. Então nós não podemos brincar. Esses entendimentos a gente tem que ter, porque a salvação não é para brincar de ser salvo. Não, eu vou brincar de ser crente. Não, é sério. Ser crente é coisa séria. Então quando Jesus, você citou bem, Jesus facilitou o negócio para a mulher. Aí ele vem e mexe com pensamento. Então você não precisa nem ser pego em adultério. Só de olhar. Só de olhar. Então veja bem que Jesus não facilitou o negócio, não. Ele fez o negócio ficar mais sério. Mais sério, a dispensação ficou mais sério. O que ele fez ali naquele momento foi entrar em defesa da vida. Jesus entrou em defesa da vida, por causa que tinha, atrás daquela mulher, tinha acusadores falsos. Tanto é que não ficou nenhum. E todos eles se gabavam que estava na lei. São doutores da lei. Doutores da lei. Exatamente. Então Jesus, com essa palavra, Jesus quis dizer assim, vocês não cumprem nada. Vocês não estão cumprindo nada. Então, Jesus entrou com defesa da vida. E aquela mulher, naquele momento, ela teve a oportunidade. De hoje em diante, eu vou ser outra pessoa. Imagine se aquela mulher tivesse sido morta e eles viessem só com o cadáver para Jesus. Olha aí. Jesus, aqui nós matamos ela ali porque estava em adultério. Eu não pensei nessa hipótese, mas eles poderiam ter Poderia. feito. Porque foi apanhado. Porque eles tinham testemunha. A ideia deles não era simplesmente a mulher, eles queriam Jesus também. Jesus. Então veja bem, a mulher, por um lado, ela teve a sorte que eles queriam pegar Jesus. E querendo pegar Jesus, ela foi beneficiada. Foi. Glória a Deus. Viu? É verdade. Então, na verdade, eles reconheceram que
que estavam em situação não muito agradável e picaram a mula. Então Jesus, ele veio para melhorar a situação, porque a lei realmente não era fácil. Ó, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ou seja, Jesus, muito diferentemente do que se prega, é o que ele foi. É que na lei, inclusive os doutores da lei acusavam Jesus de não cumprir a lei, estando sob a lei, né? Mas Jesus, ele veio por uma providência de Deus para a restauração do homem e veio cumprir a lei. Exatamente. Eles acusavam Jesus de não cumprir algo que Jesus estava cumprindo, só que a avaliação de cumprimento de lei que eles tinham era completamente oposta à avaliação de quem exigiu a lei do povo, que é o próprio Deus. Sim, e Jesus veio ensinar. Exatamente, só que tudo que quando eles falavam do não cumprimento, eles jogavam como preceitos. Os antigos não faziam. Então eles nem citavam a questão da lei. Por exemplo, aonde estava escrito na lei isso não citava? É porque eles tinham, preceitos, eram situações que eles já tinham abrido mão, porque eles não davam conta de cumprir. Então eles aprimoraram a lei, sim, dando um jeitinho básico. Não, e aí nós vamos ver mais coisa interessante. Nós estamos falando de justiça, tá? Esse aqui é um ponto de justiça. Então, os que guardavam a lei, que se dizia que guardava a lei, de justiça eles não tinham nada. Não entendi. Bom, segundo ponto. Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador revolucionário, destruidor da tradição recebida. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Mateus 26, 59, diz assim: ora, os príncipes e sacerdotes e os anciões de todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Ou seja, eles tentavam pegar Jesus de tudo e quanto é jeito. E qual que era? E como eles tinham pressa, tinha que ser rápido, porque o ministério estava crescendo muito. Os seguidores de Cristo estavam se aumentando a cada dia mais. Então, eles precisavam eliminar, ou pelo menos tentar eliminar, o ministério de Jesus o quanto antes. Então, eram testemunhas falsas que eles conseguiam. E de repente arrumaram 2 testemunhas lá, que aí vieram com essa questão do templo, que ele falou ali, em 3 dias. E para eles é um absurdo, que Jesus se passou como Deus. Então, na verdade, assim, eles tinham medo, e os que tinham muito, porque ali tinha muita gente inteligente ali. Tinha. Eram os príncipes e sacerdotes, os caras eram bons. Eles sabiam que tinha alguma coisa, até porque teve uma época, um certo momento, que eles tentaram pegar Jesus, e meio que Jesus não tinha muita saída não. Fisicamente, Jesus não teve saída. O que ele fez? Ele se ocultou. Se ocultou. Foi mesmo. Ele se ocultou para sair. Ele não teve como se misturar no meio da multidão e sair fora deles, porque eles foram para pegar. E ali já foi um milagre. Que ele se ocultou. Como é que estava aqui agora? Cadê ele? Então Jesus, ele estava sempre como homem e também como Deus. Então eles tinham poder para isso. Embora Jesus poucas vezes ele usou esse artifício de Deus. Já percebeu isso, pastor Malik? O próprio apóstolo Paulo, aos Filipenses, capítulo 2, escreve que ele, sendo em forma de Deus, exatamente, não teve por usurpação ser igual a Deus, exatamente, mas esvaziou-se, né? Tomando a forma de homem. Ele poderia fazer isso, só que
Quando ele foi enviado, ele já foi enviado sendo sabedor dessa situação. Queria ter que viver como homem aqui, embora sendo Deus, mas viver como homem. Sofreu que as mesmas paixões, sofreu as mesmas dores, as mesmas dificuldades. Então tem gente que fala assim, Jesus era Deus, ele era tranquilo. Não, não era não. A tentação era o tempo todo em cima dele. Era igual. Era igual. Então, nós estamos falando aqui de um Cristo que viveu como Cristo, mas embora era Deus. Ele era homem, mas viveu como... Era Deus vivendo como homem, como ser humano. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres dos judeus. Aqui está, Mateus 8. Disse-lhe então, Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ele estava respeitando. E isso tinha que ser feito. Quando um leproso era curado, ele tinha essa obrigação de apresentar ao sacerdote, porque estava na lei. Ele tinha que fazer isso. E Jesus poderia muito bem falar assim, olha, você já foi curado, vai embora. Mas cumprindo a lei, para cumprir os profetas, tinha cumprido. Exatamente. Ele poderia falar, não, já chegou, parou aqui. Dá a sua oferta onde você quiser aí. E não, vá, apresenta ao sacerdote e oferece a tua oferta. Então, na verdade, Jesus ele estava provando aqui, ou melhor, a Bíblia está provando que Jesus cumpriu, que ele não foi irresponsável em não cumprir. Insubordinado em relação ao que alguns ensinadores que prezam muito pela questão dos 10 mandamentos tentam insinuar em relação ao comportamento de Jesus, né? Quando trabalhava no sábado, sim, quando curava, Jesus cumpria a lei da maneira correta como ela era para ser cumprida. E na avaliação do judaísmo, Jesus era um fora da lei. Exatamente. Mas na verdade, quem criou a lei estava ali cumprindo ela pessoalmente. E eles não conseguiram ver isso. Verdade. É o que a Bíblia diz. Israel, há quanto tempo eu tentei vos ajuntar como a galinha ajunta os seus pintainhos. E vocês matavam os meus profetas e perseguiam. Exato. Então assim, a prova de tudo isso que o pastor Zé Alves está falando é isso. Jesus curava e mandava cumprir o rito da lei, que não era nem o que a própria lei de Deus, os 10 mandamentos, pedia, mas eram preceitos que o judaísmo haviam criado. Exato. E Jesus, para provar da sua perfeição, ainda cumpria desta forma. Agora, aí eu te pergunto, você curar uma pessoa no sábado, uma pessoa que está ali, não sabe há quanto tempo, dependendo daquele milagre, aí Jesus dá a oportunidade agora, Jesus passando, não, hoje é sábado, não vai dar para te curar. O que Jesus usou para curar essa pessoa no sábado? Ele usou o que está lá no mandamento, que é o amor. O amor. A misericórdia. Então, quando ele cura uma pessoa no sábado, ele está exercendo nada mais, nada menos que o amor. E a lei manda isso. Não, hoje eu não posso te ajudar, hoje eu não posso fazer nada por você. Hoje, se você está com 7 dias sem comer, vai inteirar 8. Isso não era amor nesse caso. Isso não é amor. Né? Isso era ódio. Não é. Disfarçado de então, amor. na verdade, sim. Então tá. Mateus 7 diz assim: porque Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldisser, ou o pai ou a mãe, deve ser punido com morte. Aqui nós encontramos um ponto interessante. Geralmente a figura dos filhos ela aparece na família. A tendência é os filhos cuidar dos pais. Isso é bíblico, né? Hoje já existe muitos filhos que não têm tanta paciência para cuidar de um pai quanto idoso, aí põe no orfanato, asilo e daí por diante.
Mas aqui, nesse ponto, eu quero ler. Deixa eu dar mais tem um ponto A aqui. Então, quando Moisés citou essa questão aqui, o que acontecia? Eles pregavam muito obediência e obedecer à lei que eles obedeciam. E tinha pessoas aqui nessa época abandonando, que Moisés, ele colocou como uma obrigação na lei que os filhos tinham que cuidar dos pais, e se a propriedade deles tivesse ficado na mão deles, cuidava dos pais, era para a família. Só que para eles levar uma certa vantagem e não ter que dar nada para os pais, o que eles faziam? Eles faziam, que até eu não sei se tem essa palavra aqui, que é corban. Eu acho que ela tem nesse texto aqui. Tem um versículo aqui que fala que eles ofereciam os seus bens em corban, que é o mesmo que oferta ao Senhor. E é como se ele tivesse dado o que ele tinha para Deus, mas ele ficava com a posse dela. Aí ele falava com o pai: pai, eu não posso fazer nada por você, viu, mãe? Não posso fazer nada por você, porque aqui é do Senhor. E na verdade não era. Em nome do Senhor eles usavam a falta de cuidado da família, do pai. Abandonava pai, abandonava mãe, para poder usufruir mais. E ele ficava: não, aqui não é meu mais, eu transferia para Deus aqui. Pastor Flavico, que isso nós estamos vivendo isso hoje. Estamos vivendo. Hoje nós vivemos isso em outras situações. Eu fico assim, tem colegas aí, vamos dizer assim, né? Podemos chamar de colega, que tem um poder de persuasão, e ele vai na televisão, ele consegue arrancar 10, 20, 30, 40, 50 milhões de reais e vão construindo grandes templos, fazendas, comprando avião. Só que os membros deles, o que sustenta eles, é os crentes, os fiéis de menor poder aquisitivo. E estão lá passando às vezes necessidade. Passando necessidade, são enganados porque vem promessas. É melhor você ficar atento. Tem promessas que se você dá, Deus vai te dar 100 vezes mais. Essa promessa, ela é diferente da que pregam por aí. Porque quando a Bíblia fala dar, você tem que dar, não é o que te pede, viu, pastor Flavico? É aquilo que você sente no coração. E quando você dá com a direita, a esquerda não fica nem sabendo o que aconteceu. Pode nem saber. Exatamente. Então, você é abençoado automaticamente quando você faz por fé, não por interesse. Porque um líder vem e fala assim: olha, dá porque Deus vai te abençoar, porque está na Bíblia, que não sei o que, sai fora que isso é conversa. Você tem que ser abençoador da obra de Deus, mas que partir do coração. Você tem que sentir desejo, vou lá, vou contribuir, porque eu quero contribuir, porque Deus tem me abençoado. Agora, abençoar a obra de Deus para querer de volta, aí não, aí querer trocar com Deus. Não o senhor tocou num ponto aí que é um ponto forte no meio religioso, né? Que é a dureza de coração por parte de muitas lideranças, atribuindo isso à sua religiosidade, sim, ao seu compromisso, à suposta obra de Deus, né? Nessa prática, os judeus, em nome de Deus, rejeitavam a ajuda aos pais, né? Sim. Não deixava os pais colocar a mão em determinada ajuda com esse pretexto, né? E por que não dizer, né? Nesta geração, quantos cristãos aí, às vezes, nesse período de pandemia mesmo, a gente viu isso acontecer em muitos lugares, a gente não vai citar nome por questões de ética, né? Que viram seus membros passarem necessidades e escassez de doer no coração, né? E as lideranças não tomavam frente nessa situação para assumir esse pretexto. Ah, não, a gente não pode mexer aqui porque isso aqui é da Constituição X, isso aqui é do sustento X. E o povo que sustentou e que manteve o império religioso, vamos dizer assim, a vida toda, não foi assistido. Esse período de pandemia revelou muita coisa pra gente. Muita. Mas isso não é novo, isso é antigo. É o que o pastor Zé Alves está dizendo aqui na lição.
em nome da religião, dos compromissos com Deus, o povo deixou de ser assistido. Sim. Muitos com salários cortados, outros com a energia cortada, desempregado, e não foram assistidos pelas grandes igrejas, pelas grandes denominações, que a gente não vai colocar nome. Sim. Né? Porque às vezes você pode estar jogando pedra e essa pedra está batendo na sua vitrine. Porque a gente sabe que muitos não abriu a mão, deixou o povo perecer. Né? A gente viu um trabalho, inclusive, inédito, um trabalho lindo, feito pelo pastor Daniel Alves. Sim. Na época, quando ele pastoreava ali no setor Alphaville, no período forte da pandemia, a preocupação e a correria que ele teve, juntamente com os obreiros e com a igreja do modo geral, para socorrer os menos necessitados, foi algo fenomenal. Parece que essa pandemia não ensinou muita gente. Não. Né? E em nome de Deus, em nome da fé, em nome da religião, fecharam a mão para o povo que levou eles até a altura ministerial que estão. A gente viu isso acontecer, cortou o coração. Sabe o que a gente ouve? Eu ouvi muito. Eu ainda ouvi muito.